Bem, gostaria de convidar a todos, né, para que possamos todos juntos fechar nossos olhos nesse momento, tomar uma respiração profunda, né, e deixar ao expirar todos aqueles momentos tensos que tivemos durante a semana, durante esse dia, para nos conectarmos à espiritualidade que nos acompanha nessa noite, em cada lar ligado a essa palestra. E levar nossos pensamentos ao nosso grande Pai Criador, que criou os céus e a terra, as estrelas, a lua, o sol, que nos proporciona as oportunidades que temos neste planeta, em todos os orbes, de a cada dia rumarmos junto, né, a dias melhores, a estados conscienciais melhores, enfim, em busca da nossa perfeição individual. Então louvamos a Ti, Pai, por isso, pela grandeza de Sua obra que nos oportuniza estarmos todos juntos, como uma grande família universal, construindo este mundo cada dia melhor. Pedimos, Pai, por aqueles que não podem estar presentes nessa noite, que Suas bênçãos cheguem até eles, aos nossos irmãos. Pedimos por aqueles que estão à margem da Sua misericórdia, longe do Seu amor, longe do Seu olhar caridoso, que ainda não o reconhece, não consegue te sentir. Aqueles que sofrem, sejam eles sofrimentos materiais, em suas dores, seus sofrimentos emocionais, espirituais, que o Senhor possa enviar os seus anjos e consoladores a todos estes, Pai. Pedimos por todos nós que ainda não sabemos perdoar, não conseguimos enxergar o outro da forma como nosso irmão Jesus nos ensinou, com as lentes do amor, sem julgamentos, mas sim enxergarmos todos nós como ainda seres imperfeitos e buscando aprender a cada dia mais. E agradeço, Pai, por mais uma vez podemos estar aqui reunidos entre amigos para aprendermos, para compartilhar experiências. Agradecer por simplesmente nos dar todas as oportunidades para reparar os nossos erros. Peço que nos abençoe essa noite, que nos dê a todos nós ampliação de saber, para que possamos aprendermos juntos sobre esse tema que o nosso Mestre Jesus nos deixou tão forte enquanto esteve entre nós e está marcado nos seus evangelhos. Nos conduza hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, né? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço virtual da fraternidade. Hoje o nosso tema, como o Bruno já adiantou, é perdão e auto-perdão. Tema muito, talvez posso dizer até atual, visto aos enfrentamentos que estamos tendo ultimamente, principalmente do outro lado do nosso oceano, né? Ali é na Terra, aonde Jesus caminhou e proferiu todos os seus ensinamentos. A gente tem visto aí uma escalada maior de conflitos bélicos, grandes potências se alinhando a lados opostos, o que podem, né, desencadear, não sabemos o quê. Mas, sem sombra de dúvida, todos esses conflitos eles se baseiam exatamente pela falta de perdão e pela falta de auto-perdão. Então, nessa noite, a gente vai compartilhar aqui entre todos nós, aqueles que querem perguntar, têm dúvidas sobre esse tema, que realmente é um tema que é muito difícil a gente, nesse estado ainda de imperfeição que somos, compreender toda a dinâmica, mas é um tema tão importante que Jesus tratou fortemente nos evangelhos em alguns pontos. A começar pela própria oração, né? Quando perguntaram de que forma nós poderíamos entrar em contato com Deus, Jesus nos ensina o Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus já traz a importância que ele diz, né? Que possamos perdoar, que Deus nos perdoe as nossas dívidas, assim que nós perdoamos as dos nossos semelhantes. E na língua judaica, lá na época, dívida e pecado têm o mesmo radical, então está muito ligado a isso. Depois Jesus, na passagem da mulher adúltera, né, que é levado, ele fala, tudo bem, então quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Outro ensinamento. Nos fala na parábola do credor incompassivo, né, aquele rei que perdoa a dívida de um servo e esse servo não tem a capacidade de perdoar o outro que o devia. Então acredito que todos nós já
passamos por essa parábola, mas é um grande ensinamento de Jesus sobre também nos alertando essa medida, né, que no final da parábola diz: assim será o nosso Pai, que irá perdoar a você, né? Eu estou dando a interpretação das palavras de acordo com o tamanho do perdão que você oferece aos outros. E isso se antecede porque Jesus estava falando entre a comunidade sobre exatamente essa dinâmica de perdão, sobre entender, e aí dentro de um contexto político da época, aonde ali Jesus estava, se tinha o quê? Uma ocupação romana, deixando o povo judeu, né, não escravizado, mas sob o jugo dos romanos, e no qual o povo judeu, ou todos nós que estávamos lá naquela época, vínhamos, né, já há bastante tempo sendo ali oprimido por outras culturas, né? Veio lá da Pérsia com Nabucodonosor, desde a conquista, né, que o povo de Israel é tomado, vai essa história de Daniel e todos os que vêm ali depois dele. Então, o que Jesus chamava a atenção naquela época, que tanto os opressores quanto os oprimidos eram pecadores e necessitavam do perdão. E engraçado que esses dias eu li uma frase de Gandhi, que naquela época, né, há muito tempo atrás, tinha aquela lei de talhão, olho por olho, dente por dente. E Gandhi fala, se esse negócio vigorasse até hoje, estavam todo mundo cego, né? Porque todo mundo peca o tempo todo, todo mundo ele é pecado, ele peca, né? E ele ofende e é ofendido. Então, se eu fosse fazer isso, ninguém estava enxergando hoje em dia. Então, esse é o contexto que Jesus vem trazer a importância do perdão. Até porque, quais são as consequências, né? Ou o que aquele que sofre uma ofensa, ou que ofende, o que ele carrega dentro de si? Qual é o resultado do perdão ou qual é o resultado do não perdão? Porque quando a gente está falando de perdão, a gente vai falar de uma ofensa e vai falar de um sentimento que é o que continua após a ofensa, que geralmente é a mágoa. Então, só para contextualizar, dentro do nosso livro, né, a gente vai falar de perdão e os capítulos que vai do 69 ao 72, ele traz, né, esses capítulos ele falam muito desse tema. Por quê? Porque a gente vai ter a história, a revelação de que a Verônica, né, que é a mãe da Letícia, armou todo junto lá com o ex da Paula para ser sequestrada. Depois a gente vai ver a revelação de que Verônica tinha todo um dossiê contra a Paula e que nesse dossiê contava muitas coisas. E aí, com esse dossiê, ela conseguiu convencer a Letícia a participar de determinados arranjos para separar o Felipe da Paula. Tem a Paula reconhecendo, e aí entra na parte do auto perdão, reconhecendo as coisas que ela fez de errado. Nós vamos ver a mãe da Paula, a Margarete, sendo o pilar desse auto perdão para Paula, né? Oferecendo, dizendo que ela respeitou as escolhas. A gente tem o Roberto, que é o marido da Verônica, é, vindo, né, depois da cirurgia, ele vai para o plano espiritual, a mãe dele conversa, né, ele tem acesso à lembrança do passado e volta com o sentimento de que ele precisa perdoar a Verônica por tudo aquilo que ela fez. A gente vê a Verônica sofrendo as consequências também de quem magoa alguém. Quando tudo aquilo que ela fez é exposto nos jornais, ela fica envergonhada, ela entra em depressão, então a gente tem capítulos muito ricos de histórias que se entrelaçam desde o início do livro até chega esse momento e a gente começa a ver as pedras, né? Sim, talvez não seria pedra, né? Mas as peças do quebra-cabeça se encaixando em função do que a gente vem acompanhando de tudo aquilo que um vai fazendo com o outro, se baseia no quê? De sentimentos não resolvidos em vidas passadas e que são transportadas ao longo das nossas vidas futuras. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, esse capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem tratar exatamente da temática do perdão e do auto-perdão. Inclusive, Jesus fala, né, que é para a gente
se reconciliar com os nossos irmãos, que ele fala, não, se você vem ao altar e você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá, se reconcilie com o seu irmão, depois volte ao altar. E aproveite enquanto ele está caminhando com você. Jesus já nos trazia essa temática da vida futura. Por quê? Porque se a gente não se reconciliar com alguém aqui e alguém partir dessa vida magoada conosco, essa mágoa ela continua. E quem são os nossos obsessores? São aqueles que querem de alguma forma nos prejudicar nessa vida. Nada mais é do que são aqueles que nós o ofendemos e esse processo ele não foi restabelecido. Então, ou seja, ele não me perdoou, eu não pedi perdão, e muitas vezes eu também não me perdoei por aquilo, que é o que a gente vê no livro quando a Verônica passa. A Paula também passa por um momento de auto-perdão. A gente vê o Felipe também, que é pego, porque ele também começa a pensar de que ele não foi honesto com a Paula no início. Então a gente vê uma série de reflexões e de como isso vai se mostrando ao longo do caminho e trazendo para eles a consequência do perdão. E principalmente, tem um exemplo muito bonito da própria Letícia, que quando ela chega para a mãe, para Paula, porque ela fala assim: olha, eu vim dizer para vocês a verdade, antes que vocês saibam, a minha mãe vai ser processada pelos crimes que ela fez. E abre o coração, fala para Paulo, olha, minha mãe fez um dossiê com você, que falava isso, falava que você era aquilo, que aquilo outro. Só que parte das coisas que estavam naquele dossiê eram verdades que a Paula tinha feito, né? E também ela diz uma coisa importante, eu sei, e essa é uma dinâmica muito bonita do amor que Jesus nos prega e fala sobre o perdão. Eu sei que minha mãe fez todas essas coisas erradas, condeno todas as atitudes dela, mas não posso abandoná-la, ela é minha mãe. Então, vincula mais uma vez a relação do perdão e quanto o amor ele é extremamente importante para que esse perdão ele consiga seguir, que ele possa se concretizar. Sem o amor, que é a nossa base de tudo, todas as outras coisas, ou muitas vezes, se a gente não praticar o perdão, a gente fica distante de praticar o amor que Jesus nos coloca. E o perdão ele é tão importante, Jesus, né, se a gente for pensar assim, por que Jesus nos ensinou a perdoar? Porque o não perdão traz sérios agravantes para todos nós, em três esferas, seja na esfera material, seja na esfera emocional, seja na esfera espiritual. O que uma mágoa é capaz de fazer na esfera material? O que acontece? Qual é o sentimento? O que acontece quando eu não perdo, quando eu sou ofendido e me guardo aquela mágoa? Eu entro num processo quando aliás, se eu voltar, vou dar um passo atrás. O que caracteriza uma pessoa que está magoada? Se a gente for olhar, Suzano está aí que é psicóloga, e se a gente for pesquisar, a gente vai ver que a psicologia, os estudiosos da ciência da mente vão dizer que o estado de mágoa se caracteriza por uma ruminação persistente daquele sentimento. Então eu fico o tempo todo ali pensando, nutrindo. O que geralmente acontece quando a gente está magoado é um ciclo que alguns autores chamam até de ciclo da vingança. Né? Eu fico pensando de que formas, né, eu posso me vingar daquele ato que me foi cometido. O que acontece? O nosso organismo ele é feito de vários mecanismos ligados às nossas emoções. Então, quando a gente entra nesse estado, ou seja, de ficar o dia todo pensando como aqui, pensando sobre aquela, baseado naquela emoção que não é uma emoção positiva, o nosso estado ele entra, principalmente quando a gente sente raiva, alguns hormônios são liberados, né? Adrenalina, cortisol. Só que esses hormônios são importantes para aqueles momentos, né, dos instintos de ficar e lutar ou correr, mas eles não são feitos para ficar no nosso organismo o tempo inteiro. Quando eu fico com essa raiva, ruminando, pensando naquilo que alguém fez algo com a gente, né? Se a Paula ficasse o tempo todo ali pensando as coisas que a Verônica fez com ela para destruir o relacionamento dela com o Felipe, o que vai acontecer? O nível de cortisol vai aumentar, o nível de adrenalina vai aumentar e a gente começa a ter
alguns problemas no nosso corpo material. Que é o quê? A gente vai ter baixa imunidade, a gente vai ter problema de ansiedade, a gente vai ter problema de, de problemas cardíacos, como pressão. Então, isso acontece muitas vezes porque, às vezes, ficamos doentes, minha pressão sobe, a minha imunidade cai, eu tomo vitamina e minha imunidade está sempre baixa. E a gente, talvez, a gente vai em médico, faz um monte de exame e a gente fala, meu colesterol tá bom, ou minha vitamina C no sangue tá bom, minha vitamina D, então por que que eu tô com a minha imunidade baixa? E aí, se a gente olha, faz alguma reflexão, a gente vai ver que possivelmente pode ser que a gente esteja ruminando alguma coisa, fazendo com que o nosso organismo ele se atrapalhe todo. Sabemos já pela própria literatura espírita que também todos nós somos energia. Então, nós somos seres que trocamos energia com o plano espiritual o tempo inteiro. Então, quais são os efeitos no plano energético? No plano não só energético, mas no plano espiritual. Se eu fico ruminando aquela raiva o tempo inteiro, a gente sabe que nós vivemos num plano de sintonia, frequência. Automaticamente a gente vai se sintonizar com outros espíritos que estão passando pela mesma coisa. Dessa forma, a gente abre o nosso campo vibratório para que aqueles que não nos querem bem possam se aproximar. Já vibrou? Então, a gente cria uma porta muito grande para os painéis obsessivos quando a gente está ruminando uma mágoa. E também, em nosso campo emocional, a gente vai ficar possivelmente depressivo, porque a mágoa faz com que a gente fique sempre ligado ao passado. E muitas vezes também quadros de ansiedade, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer ou como a gente vai construir a volta daquilo que foi, né, feito com a gente. Então, essas são pequenas, mas importantes consequências de uma ruminação, de uma ofensa que nos foi feita, ou eu ofendi alguém, desculpa, e adquiro consciência e vejo que aquilo não foi bom, e aí eu entro na culpa e no remorso, que é o que acontece com a Verônica quando tudo aquilo vai para os jornais, aquela pessoa que era da sociedade, e de repente tudo aquilo vem à tona. O que que acontece? Eu também, quando entro no ciclo de culpa e do remorso, eu também gero os mesmos transtornos. Então, o perdão e auto-perdão, o perdão é para o outro, o auto-perdão é para mim. Diga, Bruno. Temos algumas perguntas quando você quiser, se já quiser que eu comece, Pode começar, ué. tá? Perdoar é esquecer? Então, muito boa pergunta. Nós não temos como esquecer. Por quê? Qual é o fruto, né, daquilo que a gente tem que, assim, o perdão, ele é uma consequência de uma ofensa. E o que que é uma ofensa? Ele é o ato. Se eu pegar uma faca e cortar o meu braço ou me machucar, eu tenho como apagar esse ato de me machucar? Não, vai estar a ferida, vai estar a cicatriz. Agora, o que que é a mágoa? É se esse machucado se infecciona. Então, a pergunta é: perdão é esquecer? Não, eu não tenho como esquecer aquilo que me foi feito, mas eu posso usar o perdão para remediar ou dando uma, né, a alusão ao corte, para não deixar que aquele corte infeccione e que eu possa curá-lo. Então, o perdão, ele não é o esquecimento. O perdão é encarar aquilo. É eu fazer com que eu consiga me conectar, que eu consiga transpassar isso de uma forma que, quando eu me lembrar daquilo, aquilo não traga mais aquele sentimento para mim. Como podemos fazer isso? Isso aí, cada caso é um caso, mas não era esquecer. Por exemplo, eu li um livro, chama O Poder do Perdão, o Perdão, agora eu não me lembro o título correto, mas é de um bispo anglicano chamado Desmond Tutu. E ele traz como vamos dizer assim, quando a gente vai para os evangelhos, Jesus nos diz a importância da gente se perdoar, da gente oferecer o perdão, e a gente consegue, dentro da doutrina espírita e dentro das ciências hoje, né, que estão numas ciências materiais,
a gente consegue ver os desdobramentos da gente cultivar aquela mágoa ou aquela culpa ou aquele rancor. Mas lá no livro, e isso se passa na época do apartheid lá da África do Sul, então muitas situações onde não foi só uma ofensa individual, mas uma ofensa contra raças, enfim, algo bem mais complexo entre nações, entre culturas. E ele oferece que ele chama de o caminho quádruplo do perdão. Então, esse caminho eu achei muito bacana, porque ele traz de uma forma universalista como a gente pode, é uma ferramenta de como a gente pode fazer essa transmutação, não esquecer, mas dar um novo significado. Então, esse caminho que ele chama de caminho quádruplo, ele é composto de quatro partes. Eu vou ler aqui porque eu não lembro tudo de cabeça. Mas a primeira que eu preciso é contar a história. E aí essa ferramenta, ela pode e deve ser utilizada tanto quando eu preciso perdoar alguém, quando eu preciso me perdoar. Então a primeira coisa que ele fala que é contar a história. O que é contar a história? Então, segundo Desmond, ele diz o seguinte: que envolve reconhecer o mal sofrido, colocar as peças do quebra-cabeça daquela experiência e expressar a verdade de fato que realmente aconteceu naquela experiência. Quando eu coloco, e aí o que aconteceu é tirando a gente do papel de vítima, mas o que realmente aconteceu? Depois que eu tenho um contato verdadeiramente com essa história, que é muito difícil para a gente, vem um segundo passo, que é sentir tudo isso, é dar vazão a essa mágoa. Então a gente precisa expressar, se apropriar dos nossos sentimentos. Por quê? A partir disso, a partir do que eu assumo verdadeiro, não, eu estou magoado. Porque até então a gente fala, não, não ligo para isso não, mas internamente a gente está ruminando. Então, reconhecer isso também é um passo muito importante, mas também muito difícil para o nosso ego. Tanto que, por que que muitas vezes a gente opta por não ir ao psicólogo, não ter, não começar a tratar? Porque eu não quero consertar. Até porque muitas vezes é esse negócio que me mantém vivo, né? E tá, e se eu perdoar ele, como é que vai ser minha vida dali para frente? A gente pensa desse jeito, porque a gente tem um ego a ser alimentado. Depois, depois que eu contei a história, depois que eu expressei essa mágoa, aí vem o que? A escolha de se perdoar, que é uma escolha consciente de fazer o quê? De encontrar essa liberdade. Porque eu vou escolher, eu vou continuar sofrendo ou qual vai ser os mecanismos que eu vou escolher para que esquecer eu não vou poder. Esquecer eu sempre vou lembrar, mas eu vou fazer com que isso seja um peso ou eu vou ser livre. Então, é tomar a consciência de perdoar. É um processo fácil? Não. É igual para todo mundo? Não. Cada um vai encontrar uma forma de ressignificar esse sentimento. Mas o perdão ele é dado por nós. Nós temos essa consciência. Por último, eu sei que pode ser que vai vir uma pergunta, mas eu vou falar e depois a gente pode voltar nesse tema, que é o seguinte: eu posso escolher entre renovar aquele relacionamento. Então, ou seja, a ofensa ela sempre vai partir de duas pessoas. Alguém ofendeu e eu sou ofendido. Eu ofendi alguém e eu posso escolher se eu vou continuar e aí uma relação de reconquistar a confiança de ambas as partes ou se eu decido simplesmente caminhar sozinho. Também é uma decisão a ser feita. Eu posso perdoar e não querer mais conviver. De que forma isso? Eu vou auto me preservar. Por quê? Muitas vezes o outro lado ainda não tem a consciência que as atitudes dele me machucam. Ele não quer mudar. Então, para eu me preservar, para eu não ficar sempre magoado, o que eu faço? Eu opto por me afastar. Isso é autoproteção, isso é autoamor. Então, esses são os caminhos que eu achei muito bacana em trazer hoje, porque pode nos dar uma nova visão, sempre daquelas mágoas que a gente tem, que a gente pode começar a desfazer. Espero ter respondido. Próximo. Deixa eu colar aqui para você. Será que me culpar constantemente me aproxima de Deus ou me afasta dele? Boa pergunta. Me culpar, eu não vou dizer que me afasta ou que me aproxima.
Na verdade, a culpa ela vai nos afastar de nós mesmos, porque vai nos impedir de viver as experiências que nós precisamos viver. Nós sabemos hoje, através desses inúmeros livros psicografados, o que acontece quando eu me sinto culpado por muito tempo. Aqueles mesmos efeitos no meu corpo físico, no meu corpo emocional e no meu corpo espiritual, quando eu estou magoado, quando eu me sinto culpado, acontece da mesma forma. Então eu começo a danificar os meus veículos de manifestação. O primeiro veículo de manifestação é o espírito. O meu perispírito começa a sofrer as consequências. Se o meu perispírito começa a sofrer, a gente sabe que o corpo material ele é reflexo do nosso corpo espiritual. Eu começo a adoecer. E aí, como é que eu começo a saber que meu espírito precisa ser tratado? Como as doenças se manifestam no corpo físico. Então, o corpo físico, ele é um indicativo de que algo no meu campo mental e espiritual precisa ser tratado. Então, a culpa vai começar a trazer isso. Então, quando Jesus nos traz a relação do perdão, ele também está junto com isso, trazendo a relação, o complemento do mandamento que amai o próximo como a ti mesmo. Então, o sentimento da culpa, ele é contra esse amor que a gente tem por nós. E neste momento, é preciso lembrar, quando Jesus fala com os outros, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu preciso trazer para mim a mesma coisa. Eu sou pecador. Então, eu tenho o processo de errar. Não quer dizer que com isso, com o processo de auto-perdão, que eu esteja ligado à falta de justiça, ou seja, da reparação ou dessa necessidade. Mas carregar a culpa só impede de que eu viva as minhas experiências, a minha vida, de uma forma mais proveitosa possível. Por quê? Porque se eu me sinto culpado, eu posso me tornar depressivo. O resultado de uma das características da mágoa, porque a culpa é a mágoa em si mesmo, de você mesmo, é você se entristecer com você mesmo. Também é o isolamento social, é não conviver com as pessoas. E nós sabemos que não temos como evoluir se a gente não conviver com as pessoas. Então a culpa, ela nos afasta do que nós somos de divinos. E esse é um mal que nós precisamos combater. Por isso que Jesus falava tanto da questão do perdão. Porque da mesma forma que a gente perdoa os outros, nós precisamos, na mesma medida, nos perdoar. Só que muitas vezes isso é difícil. Vou voltar. É, a Suzana me corrige se eu estiver errado, mas acho que dentro da psicologia tem um termo de que ganhos secundários. Então, por exemplo, eu fico tô doente, eu tenho um ganho. Eu vou receber a atenção da minha família, eu vou receber a atenção dos meus amigos. Então, como eu me sinto culpado, que ganho eu estou tendo? Então, a gente tem que se atenar a isso, a gente fazer essa reflexão. Quando ele fala de contar a verdade, eu vou olhar muito aquilo e ver qual foi a minha participação. Será que eu me coloquei no papel de vídeo? Então, se reconectar com a história é extremamente importante, para até se livrar da culpa. Porque somos todos hoje, como consciência, sabendo que estamos aprendendo, mas não podemos esquecer das nossas responsabilidades. Muitas vezes, me sentir culpado é o ganho secundário, eu não preciso me enfrentar as consequências dos atos que eu fiz. Eu me escondo atrás da culpa. Então, lógico que para cada sentimento de culpa, cada sentimento de remorso, tem uma história, mas essas são as raízes que muitas vezes nós nos apegamos para que a gente não se perdoe, porque a gente tem algum ganho secundário e continuar se ficando com remorso ou ficar continuando se sentindo culpado. Mas nós precisamos urgentemente praticar o auto-perdão. Por quê? Porque nós somos seres que fomos criados para sermos alegres, felizes, dentro das nossas imperfeições. E para que a gente continue a fluir a vida da forma como nós somos programados, ficar ancorados no remorso ou na culpa impede que a gente cumpra até mesmo o nosso plano reencarnatório que nós viemos fazer. Por quê? Porque nós precisamos agir e nos relacionar com as pessoas. Então, precisamos de
entender esse processo de culpa da mesma forma como a mágoa. É importante que a gente se sente culpado, porque a pessoa que não sente culpa é a pessoa que não tem empatia. Essa pessoa tem tem um problema que precisa ser consertado. E muitas vezes, quando a gente olha, por exemplo, que é uma pessoa que não sente culpa. Hoje, na sociedade, nós damos ali, intitulamos que são os sociopatas, os psicopatas. Essas pessoas não sentem culpa. Então, não sentir culpa é bom? Não. O sentimento de culpa é importante para o ser humano, para ser essa medida de que eu ofendi o outro e que eu preciso de mudar. O que nós não podemos fazer é permanecer na culpa. Tem mais perguntas? Tem várias. Será que me perdoar pode me ajudar a perdoar mais facilmente o outro? Muito boa pergunta. Sim. Por quê? Eu vou voltar sempre, eu vou usar para essa dinâmica ela ficar bem clara na nossa mente, porque eu gostei muito e quando eu gosto de compartilhar aquilo que eu acho interessante. Então, nesse caminho quádruplo, quando eu reconheço, aí vamos voltar, vamos me perdoar. Eu vou lá, vejo a história e falo, que geralmente é muito difícil para a gente. Mas quando eu vou lá e conto a história verídica, eu vou ver realmente. Eu dei muitos motivos dele ele vir me ofender. Porque várias vezes eu falei isso, falei aquilo, falei aquilo. Pode ser que aquele momento, né? Vamos imaginar assim, né? Quando a última gota cai, o copo derrama, e aí surge esses momentos que a gente ofende ao outro e que gera mágoa no outro. A gente tem participação, não vou dizer que a gente tem culpa, a gente tem participação. Porque em toda a relação, e aí, a gente só tem mágoa das pessoas que nós temos relação. Se uma pessoa que você não gosta, o cara pode xingar, passar você na rua e te xingar, você não vai dar muita importância para isso. Aquilo não vai machucar você. Mas se uma pessoa que você gosta muito, tem muita relação, e essa pessoa fala algo com você, aquilo vai. É uma espada que transpassa o seu coração. Mas a gente tem que pensar que a gente está sempre contribuindo com alguma coisa. Vai ter um momento que eu fui perfeito a vida toda com a pessoa, vai acontecer isso? Também pode acontecer. Mas a gente precisa exatamente de olhar. Olhar e falar assim, onde foi minha responsabilidade? Não, eu não tive responsabilidade. Então por que eu estou me sentindo culpado? Então são questões, são perguntas que nós devemos fazer e a gente mesmo buscar as respostas de a forma mais honesta possível. Somente dessa forma, encarar de frente, a gente consegue se perdoar. E quando eu consigo me perdoar, fica mais fácil entender o outro. Por que que Jesus fala de amar o próximo como a ti mesmo? Por que que lá na lei da justiça, do amor e caridade, lá no livro dos Espíritos, quando se fala de justiça, vai falar queira para o próximo aquilo que você quer para você. O que que eu quero? Eu não quero ter paz, eu não quero viver bem, porque o resultado do perdão é um sentimento de tranquilidade, é um sentimento de paz, é um sentimento de alívio. Se eu não sou capaz de fazer isso comigo, como que eu serei capaz de fazer com o outro? E nós temos muitos equívocos para que a gente possa olhar e se perdoar. A gente olharmos com o amor que Jesus olha para a gente. Esse vai ser o amor que eu vou olhar o próximo. Eu preciso cultivar esse amor. Por que que a espiritualidade hoje nos fala tanto dessa relação de autoestima, de auto-amor? Por causa. E embasado nisso, eu não tenho como ter auto-amor, ter autoestima, se eu não me perdoo. Se eu não consigo compreender a minha fragilidade frente aos desafios do mundo. E muitas vezes eu não quero ter a coragem, como tem até no título de um livro, né? A coragem de ser imperfeito. Nós não temos, nós somos, o nosso ego acha que nós somos sempre perfeitos. Então, o papel do auto-perdão, ele é extremamente ligado ao perdão, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, quando a gente vê no livro que a Paula, ela se confronta com a verdade que é colocada nu e cru na frente dela e ela se perdoa, ela começa a ser capaz também de perdoar
o outro. Então, são aquisições morais que nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências, e aí está o grande coração de um título que é muito falado em nosso meio, que é a reforma íntima, passa por isso. Eu me reformar intimamente como eu me vejo. Eu me vejo como um ser imperfeito, mas eu sei que eu tenho responsabilidades. A minha imperfeição não me dá direito de agredir e magoar os outros, seja com palavras, seja com ações. Mas eu começo a enxergar a responsabilidade dos meus atos e minhas ações na vida do outro. Começo a ser corresponsável. Então, eu escutei uma frase essa semana que disse assim: por que que os espíritos superiores não perdoam? Ou a gente também já viu a mesma correlação com Deus. Por que que Deus não perdoa? Porque Deus não se ofende. Por que que Deus não se ofende? Porque ele sabe como que é cada um dos seus filhos. Jesus, no auge do sofrimento, nos traz essa demonstração. Quando ele está pregado na cruz, de braços abertos, ele olha para nós e faz a célebre frase: Pai, perdoa-os, perdoe-lhes, né? Porque eles não sabem o que fazem. Nós ainda estamos tateando o que são as relações, são esses sentimentos. Eu acho que nunca na história da humanidade, né, nessa humanidade, nesse planeta Terra, as emoções de todas, elas estão todas à flor da pele. Sejam as boas, quando a gente é impulsionada para fazer as obras de caridade, como a N dá os avisos sempre, a gente fica sempre com o coração animado de dar uma coberta para alguém, de ser voluntário, mas também do nosso lado, né? Do outro lado, daquele irmão gêmeo que a gente quer esconder, que são as nossas sombras. Elas advêm, por quê? Para que a gente possa tratar. E muitas vezes vai vir nesses sentimentos, que a gente precisa de olhar, acolhê-los, entendê-los e se perdoar, entendendo ainda que somos espíritos imperfeitos. Próximo. Que bem posso fazer hoje para reparar erros do passado? Bem, quando a gente vai lá na codificação, eu sempre vou falar isso, né? Mas é porque para mim é muito. Eu penso nisso sempre. Que lá no Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro do Céu e Inferno, ele diz o seguinte: que a única forma que nós temos de reparar o mal é com a prática do bem. Por isso que vem a lei do amor, justiça, do amor e da caridade. Porque é a caridade que nos faz essa prática do bem. Isso envolve a gente. Por exemplo, a gente estava falando de como que a mágoa abre portas para os processos obsessivos. Por quê? Porque quem vai ser o meu cobrador? Quem é meu cobrador hoje? Alguém que eu magoei no passado. Aí voltando ao ensinamento de Jesus. Aproveite enquanto vocês estão no caminho, ou seja, não deixe para depois. Por quê? Porque esse depois, ele vai ter, neste componente, ele vai ser sempre um somatório diário. É igual os juros compostos, né? A dívida ela sempre aumenta. Quanto mais tempo passa, mais o cabra que eu magoei no passado, mais magoado ele vai ficar. Essa mágoa vai sempre aumentar. E muitas vezes, o que que acontece? Eu vivi isso com ele umas 2 ou 3 encarnações atrás. Ele está preso ainda naquela ação, naquela ofensa que eu cometi com ele, né? Que eu pratiquei com ele. Eu já posso ter esquecido, ter trabalhado, entrado na prática do bem. Quando ele olha o Léo hoje, ele fala: ele pode ser um hipócrita ali, ó, fala sobre perdão, mas ele já esqueceu aquilo que ele fez comigo. Mas o Léo está hoje, ele está lá atrás. E aí nós vemos como a espiritualidade cuida disso, como Deus traz, porque a gente está falando de Jesus. Mas é quando a gente vai lá em, esqueci o nome do país agora, onde nasceu lá, como que é? Não, não, não é Honduras, não, é um país daquele lá, onde nasceu o Opo Ono, eu tenho que aprender a falar um trem desse um dia desse, mas lá fala-se o quê? Nas quatro, né? As 4 frases, né? Me perdoe, por favor, me perdoe, é, sinto muito, por favor, me perdoe,
Te amo e sou grato. Olha os componentes do perdão. Ó, o amor, a gratidão, o reconhecimento do erro, né? É quase junto ao caminho quádruplo lá que o Desmond criou. Reconhecer a verdade, né? É sentir, perdoar e decidir se eu quero ou não permanecer com aquele laço. Então, ou seja, a gente vê a dinâmica do perdão, mesmo eles não sendo cristãos, o advento do perdão. Então, essa dinâmica, ela é uma dinâmica que faz com que a gente viva melhor nesta vida, por quê? Porque à medida que a gente se reconhece como um pecador, e muitas vezes, aí nós espíritas temos um pouquinho de vantagem sobre quem não é espírita, por compreender esses processos dos nossos irmãos que ainda nos veem da forma como nós éramos no passado. Como nós temos a dádiva do véu do esquecimento, a gente não lembra do mal que nós fizemos a ele. Mas hoje, todos nós aqui, se não temos, agora temos a consciência que com certeza nós magoamos alguém no passado que nós não pedimos perdão. Então, este processo até de pedir esse tipo de perdão para os nossos devedores, ele é importante para a nossa vida de hoje para frente. Até porque o meu próximo minuto, ele advém do que eu faço neste minuto. A minha próxima vida, ela vai ser resultado do que eu vivo nesta vida. Então, o processo de perdão ele está totalmente ligado às experiências dessa nossa vida e de o que nós vamos viver nas nossas vidas futuras. Por que as sociedades ainda valorizam mais a punição do que o perdão? Muito bem. O que que acontece? Nós, quase que biologicamente, somos programados para revidar. Então, por que que se valoriza tanto? Porque se ganha-se no conflito. O conflito produz muitos ganhos, sejam de escalas nacionais, quando a gente olha esse conflito. As pessoas estão sofrendo? Estão, mas tem gente que está tendo ganhos com isso. Quem vende arma, quem vende comida, quem vende remédio. Então, ou seja, existem ganhos. Quando a gente olha, nós não podemos, como espíritas, nós não podemos esquecer que nós temos, assim como nós temos a luz nos impulsionando, e lembrando que se nós estamos num planeta de provas e expiações, as pessoas, espíritos inferiores, como nós ainda somos, ele é em muito em maioria do que os espíritos bons. Isso quer dizer que tem mais pessoas que têm sentimentos ruins, de uma forma geral, do que as pessoas que têm sentimentos bons. Então, por que que nós somos levados a praticar esse ciclo de vingança? Porque é isso que nos cerca. E nós somos diariamente convidados através, como nós somos convidados? Através do conhecimento que nos chega, do nível de consciência que nós vamos adquirindo com os estudos, com a leitura do Evangelho, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá a visão mais ampliada dos ensinamentos de Cristo, de todas as outras doutrinas que a espiritualidade trouxe para compreendermos a dinâmica, nos dá a oportunidade de quebrar esse padrão. Mas para isso é importante a gente reconhecer esse padrão. Então, nós somos biologicamente, né, viemos aí para isso, mas não significa que eu preciso sempre escolher isso. Como sociedade hoje, nós estamos sempre impregnados a combater. Nós estamos combatendo as pessoas. Nós não estamos escolhendo entender as causas. É só vocês repararem no noticiário. E aí, voltando à história da luz, que eu acabei entrando por outro caminho, mas eu vou voltar. Então, da mesma forma que nós temos a luz nos impulsionando, nós temos reconhecidamente, através de inúmeras literaturas, que nós temos também irmãos que ainda não encontraram essa luz e brigam contra essa luz. É importante reconhecer isso. Paulo já falava, nós estamos lutando contra potestades do mal. Então, isso está na Bíblia. Nós temos nos evangelhos Jesus ali na figura, né, do diabo que o tenta,
Então, ou seja, nós estamos vendo que existe alguém que quer nos tirar do caminho. Esses alguém também influenciam as pessoas a praticarem, a colocarem campanhas no mundo material, incitando uma pessoa contra a outra. Então, a gente não tem que lutar, nós temos que compreender, temos que começar a trocar os verbos. Eu não vou lutar para defender classe A ou classe B. Eu vou lutar para que elas se compreendam e entendam o respeito por um pelo outro. Então, muitas vezes, começa até na nossa mudança de pensar, de como entender este processo. Então, a vingança ainda ela traz resultado. E a gente só vai quebrar esse resultado quando a gente decidir quebrar esse resultado dentro da gente. Quando a gente deixar de buscar. Acho que Nietzsche, em uma obra dele, diz que a mágoa é a vingança do fraco, se não me falha a memória. Veja, Nietzsche já falava sobre isso. Então, esse sentimento que a gente tem, por quê? Que é esse negócio. Alguém me feriu, automaticamente eu quero devolver. Nós estamos presos lá, olho por olho, dente por dente. A gente só vai conseguir quebrar isso quando a gente tomar consciência. Tomar consciência dos efeitos, de que isso não vai nos trazer bem, não vai trazer só nesta vida, mas para as nossas vidas futuras. Eu quero passar dessa vida para outro carregando uma mágoa de alguém, ou levar uma culpa, sendo que eu posso resolver nessa vida, e essa é uma decisão minha. Então, são escolhas que a gente começa a fazer melhor a partir de quanto mais conhecimento a gente tem. Como a cultura do cancelamento afeta a capacidade coletiva de perdoar e evoluir? Sim, é o que a gente estava falando. Então, hoje é muito fácil. As pessoas não. As campanhas não são. Por que, que nós podemos entender? Nunca é de buscar a dialética no sentido de compreensão. É muito fácil eu propagar que se eu não gosto, eu simplesmente vou usar o termo moderno como foi colocado, eu cancelo a pessoa. Eu cancelo a pessoa da minha vida. Mas, poxa, eu parei para poder pensar, raciocinar sobre isso. Aí vou voltar ao princípio da empatia. Eu me coloquei no lugar da outra pessoa. Para esses processos que nós estamos vendo, esses fenômenos na sociedade hoje, eles estão muito voltados à questão da cultura da vingança. Porque é uma forma de eu cancelar, é uma forma de eu me vingar. Ah, eu vi uma pessoa comentou um negócio na internet. Não gostei. Eu vou lá e simplesmente cancelo a pessoa. E pior, depois eu começo a pecar por outro lado, porque eu passo a ser maledicente. Eu começo a falar mal e incitar os outros a mesmo comportamento que o meu. Olha o meu nível de responsabilidade. Nós já estudamos isso ao longo de cursos passados, ao longo dos nossos cursos presenciais. A gente estuda através das literaturas espíritas que nós vamos lendo individualmente, que nós somos responsáveis não só pelas nossas atitudes, mas daquelas que influenciam os outros a mudarem o comportamento. Então, se eu influencio alguém nessa prática dessa vingança velada, o que acontecer com ele dali para frente também vai ser de responsabilidade minha. E na da lei da ação e da reação, isso está contando que eu vou ter que reorganizar, reequilibrar o mal que eu pratiquei. Então, ou seja, na conta do débito e do crédito, né, entra lá um débito de que eu influenciei alguém negativamente a utilizar-se da sua escolha ou de influenciar a escolha do outro para pensar como eu penso. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E lembrando, né, vou voltar lá no Código Penal da Vida Futura, que quando essa lei ela entra em ação, ela tem atenuante e tem agravante. Quais são os atenuantes? Quando eu sou ignorante frente àquele assunto. Quais são os agravantes? Quando eu tenho consciência sobre aquele assunto. Então, quanto mais consciência eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Então, cabe a nós, estudantes da doutrina espírita, como cristãos, ou seja, temos Jesus como nosso mestre, nosso guia, como nosso exemplo moral, agirmos como Jesus. Sermos referências do cristianismo. Ah, como que eu posso ser como Jesus? Vamos olhar como Jesus se comportava. Jesus
instigava uma pessoa a cancelar a outra, ele instigava o processo de vingança, ou como que ele atuava? Ele era uma pessoa arrogante, porque todos nós sabemos o nível intelectual e moral de Jesus. Então ninguém pode dizer que Jesus não era sábio. E como que ele se portava como sábio? Como os sábios da época, que batiam no peito, que falavam palavras difíceis? Ou ele era simples em seus gestos e em suas palavras? Então, quando a gente é contrário a isso que Jesus coloca, como que eu posso dizer que eu sou cristão? E aí volta, né? Uma frase que eu escutei do padre Pedro Baresi uma vez numa missa aqui no santuário, que ele falava o seguinte, que Gandhi, quando lia a Bíblia, tinha uma vontade danada de ser cristão. Mas quando ele via os cristãos, ele mudava de ideia. Então, olha a nossa responsabilidade como representantes do Cristo aqui na Terra, como cristãos, como estudantes da doutrina espírita. Não quer dizer que nós precisamos ser perfeitos, porque nós sabemos que nós não somos. Mas eu posso o tempo todo, tendo conhecimento, começar a modelar os meus comportamentos e me questionar. Ver na minha consciência se eu estou agindo adequadamente conforme o que o meu mestre me trouxe. Então, essas agendas de hoje, essas modinhas, nós precisamos ter muito cuidado para a gente não ser mais um somatório nessa corrente energética. O que acontece sobre isso? Isso cria uma grande egrégora de pensar. E essa egrégora é alimentada pelo pensamento de cada um de nós. Neste momento, nós estamos formando uma egrégora de saber e de conhecimento, porque por mais que estejamos fisicamente distantes, né? Você tem Moema que está lá em Portugal, você tem Andrés que está lá em Curitiba, mas para o elo mental não tem distância. Nós estamos em um grande elo mental de saber agora. Formamos uma egrégora. Quando eu entro nessas modinhas, eu também estou contribuindo para a perpetuação daquele processo na Terra. Então, volto mais uma vez, era a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente contribui para continuar vigorando em nosso planeta. Que papel o perdão pode exercer na pacificação de conflitos sociais e familiares? Muito boa pergunta. Porque, olha só, quando a gente olha a doutrina espírita e ela nos mostra a importância da família, e a gente sabe que a família é a célula primária de uma sociedade. Então, se dentro da minha família eu utilizo a prática do perdão, começo a ensinar a quem está à minha volta, até porque, se a gente for parar para poder pensar ali no preto e no branco, o nosso grupo familiar ele existe exatamente para a prática do perdão e do auto-perdão. Não tem nenhuma família, não tem nenhum membro de família que ele já não magoou alguém ou ele não foi magoado dentro do seu ciclo familiar. Começa por aí. Então, ou seja, a nossa família, as que estão próximos, é o palco que a gente vai lançar esse difícil, mas importante ofício que é o do perdão e do auto-perdão. Agora, aonde que isso vai se alcançar? Exatamente no entendimento. Porque se eu sou uma pessoa que perdoo, significa que eu consigo me colocar do outro. Significa que eu consigo transmutar uma raiva em paz. Quando a gente olha esses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, é o quê? Nada mais é do que mágoas entre um povo e o outro que estão marcados no passado, onde nós temos uma necessidade ainda por causa do nosso ego imperiosa de sermos certos. E o perdão ele vem para combater isso. É a reflexão, será que eu estou realmente certo? Ou será que só existe a minha forma de ver o mundo? Os conflitos religiosos, porque cada um quer ser o dono da verdade. Lá atrás era a Igreja Católica. Não, eu sou o centro do universo. Eu detenho a verdade absoluta. Quem estava fora desse contexto era o quê? Foi queimado nas fogueiras. Eram os hereges.
E a humanidade foi evoluindo. E as outras religiões? Então, o que que Jesus nos trouxe? Essa compreensão, essa pluralidade de entendimentos. Porque quando ele veio, quando o povo judeu começou a ver os milagres, o povo judeu queria que Jesus só curasse eles, só o cercadinho deles. E Jesus veio dizer que ele veio para todo mundo, porque ele curou várias nacionalidades. Quando a gente assiste lá The Chosen, eu gosto muito de utilizar, porque acho que talvez a série televisiva que mais nos aproxima dos dias de Jesus, a gente vê isso lá quando ele estava pregando lá na multidão. Quando ele sai, por exemplo, quando ele manda os apóstolos de dois em dois, eu já não me lembro mais qual deles, vai numa cidade e depois dá maior reboliço, né? Porque era uma cidade que tinha uma mente mais aberta e começa um monte de gente pensar e aí depois Jesus tem que ir lá para poder resolver o conflito. Por quê? Pedro e João ainda está falando aqui. Então o que que acontece? Porque cada um quer defender a sua verdade. E somente através do perdão que ele executa essa escuta empática, que utiliza da empatia, a gente começa a compreender que não existe só uma verdade, não existe só um jeito de encarar o mundo. E aí parte do princípio individual, eu com o outro, compreender o outro. Isso é entender que não existe um ser superior, porque, por exemplo, a gente viu por um tempo, na nossa história triste, que o branco achava que o negro era inferior. Era um ser inferior. É uma crença de uma raça com a outra. É uma forma de eu enxergar o mundo. Pensa que absurdo é um negócio desse. Eu olhar não só, mas a gente, Roseli, ó, Felipe e André. Obrigado, Roseli. O que que acontece? Quando a gente olha dentro do povo judeu, a gente vê lá The Chosen. Você vê o judeu, o romano olha o judeu e fala: você é igual um rato, sai para lá. Ou seja, isso vai criando esse ranço, essa mágoa, mas por culpa da gente mesmo, por nossa inferioridade de pensar. Entender também que essas dinâmicas elas acontecem no planeta de provas e expiações, por quê? Porque nós somos todos anjos caídos, por causa exatamente deste processo moral. Então, isso começa a acontecer para que isso seja desperto, que a gente cure, que a gente olhe, que a gente aprenda com eles, e passa a não mais ser é, é, conivente com esse tipo de ação. A partir do momento que eu tenho consciência, eu consigo mudar. E a partir do que eu vou me mudando, eu começo a mudar as pessoas que estão à minha volta. Até chegar um momento que a gente vai olhar um para o outro e não vai ver mais essas diferenças. Nós, vamos dizer assim, né? Nós, eu vou dizer eu, porque eu sou, né, da raça branca, quantas vezes eu preciso de pedir perdão? Não que eu pratiquei, mas alguém da minha ancestralidade lá atrás pode ter feito uma coisa dessas. Eu tenho uma dívida ali. E eu preciso, com a minha existência atual, trabalhar para que isso se minimize. E aí, como que eu vou fazer isso? Não partilhar desses pensamentos. Muitas vezes a gente olha uma outra cultura, uma outra raça, e aí fala assim: ah, mas eles também são assim, porque eles querem a mesma coisa. Mas a gente esteve do lado deles, a gente sofreu o que eles sofreram para compreender o processo dessa mágoa. Certa vez eu tenho um autor que eu gosto muito, ele tem vários vídeos gravados na internet, chama Wagner Borges. Ele estava contando que ele estava na Bahia, foi fazer uma palestra, e de noite, ele em desdobramento, né, ele percebeu que tinha um grupo de espíritos negros ainda, né, da época da escravidão, ou seja, de 500 anos atrás, ainda preso nesse processo de mágoa. E aí ele foi desobrado para que ele pudesse conversar, veio uma equipe espiritual para acolher esses irmãos. Por quê? Porque a dor nos faz nos ligar a esses sentimentos lá da nossa ancestralidade animal ainda. Isso é muito presente. Então, o que a gente, quando nós somos os ofensores, a gente não sabe o tamanho do buraco que se abre naquele que é ofendido. E o quanto tempo leva para essa ferida se curar? Até porque nós lá atrás, nós não tínhamos esse conhecimento que a gente tem hoje.
de perdão, de entender, saber do outro, compreender o outro. Então, também parte da gente compreender que o outro vai levar o tempo dele para alcançar, né, a paz que ele busca. Então, é um processo que para cada um corre do jeito e que para a sociedade também vem. Qual é o nosso futuro? Quando a gente olha o futuro, que é o que a gente vai avançando, é normal que à medida que a gente vai evoluindo moralmente, as nações elas também vão se melhorar. Elas irão aprender a se respeitar, principalmente quando a gente vê principalmente os líderes que representam essas nações, eles começarem a abrir mão dos seus egos e começarem diálogos de entendimento entre as partes. O que aconteceria se o perdão fosse ensinado nas escolas como valor essencial de convivência? Nossa, esse seria o melhor dos mundos, né? Porque também é algo muito importante, porque em tese, vamos imaginar, onde que a gente aprenderia o perdão? Dentro da nossa casa, ou se os nossos pais, todos, fossem religiosos, vamos imaginar que se fossem todos cristãos, dependem sejam católicos ou evangélicos ou espíritas, e nos ensinamentos, né? Quando a gente, por exemplo, quando eu era pequeno, meu pai me arrastava obrigado para a missa. Me matriculou na catequese. Então, ou seja, eu tinha ali um ensino religioso que começou a permear esse negócio de perdão, da forma como a gente vai aprendendo, né? Vai na missa, vai ver uma primeira leitura, vai escutar, e aí, no caso, né, os ensinamentos vão vindo do Evangelho, nas parábolas, nas passagens de Jesus, eu começo a entender e ser colocado ali a importância de eu me colocar no lugar do outro. Só que a gente sabe que a realidade do mundo atual não é essa. A realidade do mundo atual é: nós estamos cada vez mais distantes das religiões. Ah, mas isso é um sinal positivo? Porque a função da religião é de religar, é de nos ligar a Deus, onde a gente vai aprender alguma coisa. Então, se eu me distancio, só que o que que acontece? Se eu me distanciasse e eu me conectasse ao divino, estava bom. Eu buscasse um autodesenvolvimento. Só que é isso que a gente vê hoje? Não é. Eu me distancio em função por trás de uma chamada liberdade, porque eu não concordo com a forma que o padre fala, que o pastor fala, que o pai de santo fala, que o presidente da casa espírita fala, que o, enfim. Mas na verdade, eu estou querendo fugir dos meus compromissos de saber. Eu quero, ó, tampar os meus ouvidos. Se eu começo, se a gente tivesse uma campanha maciça de ensinamento, e aí a dinâmica do perdão, ela pode ser ensinada de várias formas. Mas vamos colocar, se a gente começar assim, a ensinar as nossas crianças a serem mais empáticas, a olhar o que o outro faz. Nesse processo educacional, com certeza o mundo já estaria mais adiantado. Quando a gente olha os conteúdos que estão sendo produzidos nas mídias digitais, começa a observar. Vê o quanto esse tema ele é falado. Muito pouco. Olha as produções, quando a gente olha os desenhos animados, quando a gente olha o conteúdo digital que está no YouTube, no TikTok, no Instagram, que as crianças vão vendo, que passam ali, né? Hoje em dia, a gente começa a observar, quando a gente sai, é um fenômeno social. Quase toda criança tem um celular. Você está sem sai para jantar, reparem, começa a olharem num restaurante. Você tem um filho de 2, 3 anos, você olha um casal, o menino está com o celular na mão, passando ali, ó. Aí vai estar assistindo Peppa, vai estar assistindo alguma coisa que não é produtivo. Ah, vai estar lá no Instagram, vai ficar passando. Instagram é pior ainda, que aparece conteúdo que não era nem para uma criança ver. Qual é a nossa responsabilidade? Começar a mudar isso. Começar a trazer às nossas crianças os conteúdos, como você bem colocou, se fosse ensinado. Aí eu estou transferindo para a escola, ótimo. A escola seria um meio que todo mundo ia ter, independente se o pai ele consegue ou não passar o conteúdo. Seria ótimo. Muitas vezes, os professores, não de uma forma pedagógica, quer dizer, pedagógica, como uma política educacional. Muitas vezes eles trazem essa prática por a sua individualidade. Não é uma política, é algo que cada um faz dentro do que ele acha que é certo. Então, não tenho dúvidas que esses ensinamentos, igual, por exemplo, na minha época eu tinha ensino religioso. Aí vem uma turma e fala,
em função da liberdade. Não, nós não podemos fazer com que o Estado pregue uma religião. Tudo bem, e aí? O que é melhor? O Estado pregar uma religião e as pessoas começarem a entender, vamos imaginar a dinâmica do perdão, ou não ensinar nada? Ou se calar frente a isso? Que é o que nós estamos vendo. Agora, qual é a forma de mudar? Todos nós. A nossa participação nas coisas que acontecem na sociedade é que vão ditar essas coisas. Depende da nossa união, do nosso esclarecimento, do quanto nós estamos dispostos a brigar por isso. Então, eu não tenho dúvida, se essas práticas humanas fossem, como também tinha filosofia, tinha, na minha época, tinha era organização social cívica, não. Hã? Educação moral e cívica. Ou educação moral e cívica. Isso são elementos de construção de caráter. E tudo isso foi limado das crianças atuais. Essas são práticas que, se a gente olha a dinâmica do perdão, elas estão embutidas dentro dessa ciência, da filosofia, do ensino da religião, da educação moral e cívica, de entender, está tudo ali dentro. Mas, infelizmente, nós permitimos, como sociedade, que isso fosse arrancado de nossas crianças e nós não fizemos nada. Volto, responsabilidade nossa coletiva. De que forma a dificuldade coletiva em lidar com o erro contribui para o aumento dos transtornos emocionais e doenças psicossomáticas? De que forma? Repete para mim, porque eu não consegui. Como foi grande, eu não consegui captar tudo. Ah, tá. De que forma a dificuldade coletiva em lidar com o erro contribui para o aumento de transtornos emocionais e doenças psicossomáticas? Ótimo. O que que acontece? Se eu não se como sociedade, e aí vamos imaginar o seguinte: nós hoje consumimos esse mundo, nós somos influenciados pelo conteúdo da sociedade. Então, quando a dinâmica é o contrário, então, ou seja, eu não sou estimulado a perdoar, eu não sou estimulado a lidar com essa mágoa, não sou estimulado a buscar ajuda para lidar com isso, eu acho que tudo isso é normal. E aí nós já conversamos lá atrás de quais são os efeitos psicossomáticos da mágoa. Como que o corpo, o nosso espírito absorve isso. Então, cada vez mais, aí voltando à história de que da mesma forma que tem a luz, não tem alguém aqui que quer atrapalhar o nosso desenvolvimento, e a gente tem que entender que isso vai vir de várias formas. Então, quando eu não tenho nada que me faça melhorar, eu vou ter a dinâmica do seguinte: o que que eu posso fazer para deixá-lo nesse estado permanente? E aí eu vou ter uma indústria aqui atrás, ou um grupo de pessoas trabalhando para que eu viva nesse constante. Por quê? Porque existe um ganho. Nós vamos ver que a indústria dos remédios, ela não está pensada em curar. Porque aonde a gente cura uma doença? É através do remédio físico. O remédio físico está tratando um efeito. É isso que nós aprendemos no estudo da doutrina espírita. É um efeito. Qual é a causa? São as nossas emoções e sentimentos. Nós somos bombardeados com informações que nos levem a educar os nossos sentimentos? Sejamos verdadeiros. Não. Ao contrário, nós estamos vivendo um momento, existe aí, como o Bauman fala, né, o momento do momento líquido, que é o quê? É viver um dia sem se preocupar, sem criar raízes, sem ter profundidades nas relações. É isso que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. E aí, que escolha nós vamos fazer com nós e com quem está ao nosso lado? E aí, isso aumenta os nossos transtornos. Tanto que a gente pode ver e comprovar, não tem os números, mas a gente pode buscar, cada um individualmente, de que o número de venda de antidepressivos ele não cai, ele aumenta ano após ano. Isso é fruto do quê? Da gente não lidar com as nossas emoções. Não só com o sentimento de culpa, mas com nossas emoções de uma forma geral. A gente não buscar
a entender que nós somos um ser além da matéria. É de reconhecer a consequência das nossas ações. Tudo é consciência. E hoje a gente tem que entender, olhar. Eu acho que os nossos estudos eles servem para isso, para a gente olhar, reconhecer o jogo e dizer, é o jogo que eu quero jogar ou não. Agora, Jesus já dizia, a porta para o bem ela é estreita. Isso significa o quê? Quando a gente não quer jogar o jogo, a gente passa a abrir mão de uma série de coisas. Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo. Um processo de reeducação alimentar. Ah, eu preciso ter uma saúde melhor, você começa a abrir mão de um monte de coisa. Né? Eu adorava comer coxinha, fritura, né? Não passava coxinha, bolinho de carne, Coca-Cola com açúcar, tudo que você puder imaginar. E aí fazer um negócio com muito açúcar. Ah, eu decidi, não vou comer mais açúcar, diminuir minha fritura, emagreci. Mas eu tive que abrir mão de coisas que antes, ou que é muito fácil. A gente vai na festinha. Tem coisa light? Não tem, só tem coxinha, empadinha, refrigerante, cachorro quente, sabe? Aquilo, todas essas coisas. E mudar o hábito é difícil, de eu decidir não mais fazer isso. Ah, hoje eu vou para um lugar. Eu sei que se eu não quiser enfiar o pé na jaca, aí eu não posso ficar com fome. Então é melhor eu comer antes e de barriguinha cheia, porque eu chegar lá eu vou conseguir resistir uma coxinha. Agora, se eu tiver com fome, a N sabe, né? Que eu com fome fico, né? Na traça. Amor, tô com fome, preciso comer alguma coisa, né? Fica incontrolável. Mas é isso. A vida é assim. Então a gente abre mão. Por quê? A gente vai ter uma oferta, ou seja, decidi emagrecer, eu vou ter uma oferta aqui, ó, grandona de coisas que vão, né, me trazer, não vão me trazer saúde. Mas ao mesmo passo, o que vai acontecer? O que mais vai aparecer na minha frente são coisas para poder testar o meu nível de disciplina. Isso é na nossa vida. Isso é essa prática, esse exercício de lidar com o nosso emocional. Vai surgir inúmeras coisas que vão nos desviar desse caminho. Eu não quero jogar, não vou assistir, não vou fazer isso, não vou me compactar. Aí vai aparecer um monte de coisas que vão testar. E aí, lembrando, nós precisamos sempre lembrar, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Significa que todos nós estamos sendo o tempo todo em prova de quê? As provas vêm para testar o nosso crescimento moral. As provas vêm para isso, para nos impulsionar o nosso melhoramento. Ah, Léo, e as expiações? As expiações a gente vem fazer o quê? Para quitar os nossos débitos. Aquilo que a gente fez errado com as pessoas. Tem lá no Código Penal da Vida Futura? Tem lá. Só se paga o mal que nós fizemos com o bem. As expiações são isso. Ter esse conceito em mente é muito importante. Então, isso quer dizer o seguinte: eu vou deixar de ser provado? Não. Nós seremos provados todos os dias. Esse é o nosso termômetro do nosso desenvolvimento moral. As expiações são fruto são as escolhas, são as consequências das escolhas que eu fiz no passado, seja nessa vida, seja nas vidas anteriores. Então, a gente escolhe qual é o jogo que nós queremos jogar. Hoje, todos nós, estudantes da doutrina espírita, estudante mais profundo das obras deixadas pelo mestre Nazareno, nós vamos sermos sempre provados a colocar o que nós aprendemos em prática, com os outros e principalmente em nosso interior. A Suzana deu uma contribuição no chat. A depressão não vem somente de causas emocionais, vem também de uma desregulação da química cerebral, é a chamada depressão endógena. Sim, perfeito, Suzano. Mas se a gente for olhar no fundo, e aí a gente tem que ter, a medicina ela começa a ter uma integralidade, as obras, principalmente de Joana de Ângeles, que tem alguns livros que falam sobre transtornos, a gente vai ver que, por mais que a gente tenha essa depressão, essa desregulação da química cerebral, e aí vamos voltar. Ela advém de um desequilíbrio. Aí vem do quê? É uma expiação que eu tenho. Foi algo que eu cometi no passado, que na desorganização do meu perispírito, na constituição do meu corpo físico atual, e principalmente no meu mecanismo mental,
ele advém com essa desregulamentação que eu venho nessa vida para tratar. E aí eu vou precisar, sim, de medicamentos para regular. E aí que olha só como que a medicina ela entra como uma ferramenta do auxílio de todos nós da misericórdia divina. Porque quando eu tenho essa relação desregulação química, eu tomo remédio, me equilibro e sou capaz de fazer escolhas melhores e aproveitar a minha vida. Mas não podemos esquecer sempre que tudo que nós sofremos no nosso físico, ele advém antes do nosso espírito. Nosso físico ele é plasmado com o que nós carregamos do nosso, no nosso perispírito, do nosso espírito. Então, ou seja, todos esses sentimentos, mágoa, tristeza, tudo isso que a gente não resolve, eu vou fazer uma alusão, né? Vamos imaginar que são vírus que infectam, né, o nosso computador, né? O nosso perispírito, é um malware que entra em nosso sistema. E a gente tem hoje, nós estamos aprendendo um poderoso antivírus, que é o perdão e o auto-perdão, que vai vir completados com o auto-amor e com a auto-compaixão. Seguindo, como o Espiritismo pode colaborar para uma cultura de regeneração e não de condenação? Boa pergunta também. O que que a doutrina espírita vem ensinar a todos nós? Primeiro, que somos todos seres imperfeitos. Então, ou seja, por mais que eu possa me considerar, né, o melhor de todos, eu sou um ser com defeito. Reconhecer essa fragilidade, primeiro em mim, é o que a doutrina nos traz de uma forma muito clara quando ela nos diz, primeiro, a origem dos mundos, dizem por que mundo é esse e por que que eu estou aqui. Nos traz conhecimento. Se eu estou nesse mundo, eu não sou o último biscoito do pacote, né? Eu tenho muitas dívidas a pagar. Tenho muitas provas para meu crescimento moral. Então, traz essa consciência. Quando eu olho, quando eu me reconheço desse jeito, eu vou olhar para quem está ao meu lado como ser humano, como um irmão universal, que ele também enfrenta suas provas. Isso vai nos dar a compreensão de que se eu enfrento, ele também enfrenta. Vai nos dar a compreensão que nós temos espíritos vivendo em níveis de conhecimento, ou seja, níveis de compreensão da moral diferente. Então, o que é muito simples eu entender que é certo, que é errado, para outra pessoa é muito complexa, porque ela não chegou àquele nível de consciência. Entender a continuidade da vida nos mostra que nós somos além do que estamos vivendo aqui. E conseguimos compreender que o resultado das nossas ações, ela, em grande parte, e aí quando eu olho para o outro, eu estou vendo um ser, não que só que está neste momento vivendo aqui, mas um ser que já colheu muitas experiências. Eu estou vendo um ser que ele não só fez coisas erradas, mas possivelmente ele fez coisas grandiosas no passado. O que a minha função é acolhê-lo em função do entendimento que eu tenho, de auxiliá-lo. Porque o que, que seria de todos nós? Como, aí vamos voltar lá, como que eu pago as minhas dívidas? Aquilo que eu fiz de errado no passado, não é com a prática do bem? Não é isso? Que está lá no livro? Se eu não tiver alguém a quem auxiliar, como eu vou conseguir praticar o bem? E quem são essas pessoas? São as pessoas que entendem talvez menos do que eu. E aí eu sou chamado a auxiliar. Então, quando a gente vê alguém numa situação de rua, por exemplo, a gente diz, ele está ali porque ele quer. Ok, é uma escolha dele. Mas nós sabemos que é uma escolha difícil. E por quê? Nós, como cristãos, vamos nos furtar a auxiliá-lo. Ou muitas vezes a gente vê alguém em situação de rua e fala, puxa, ele me pediu dinheiro e foi ali e comprou uma cachaça. Quem somos nós para saber qual é o efeito que aquela cachaça tem? Muitas vezes, para esquentar o frio, o Charles sempre conta uma história dessa, para quem já teve a oportunidade de vê-lo falar. Cabe a nós julgarmos? Não, cabe a nós auxiliarmos. E aí vão voltar. Quando a gente olha para o nosso principal exemplo, que é Jesus, Jesus olhava isso? Não, Jesus auxiliava. Jesus nunca olhou para o outro e falou assim: não, você está assim porque você bebeu, isso é consequência. Aí eu olho, nós espíritos tem muito essa empáfia de olhar, não, isso aí
Isso é consequência da vida passada dele. Ele está aqui agora para poder passar por isso. Onde está o nosso cristianismo nisso? A nossa função, e a doutrina espírita nos ensina isso, é o quê? É olhar a situação e auxiliá-lo da melhor forma. Quantas vezes nós nos furtamos de auxiliar da forma que nós já aprendemos tantas vezes, que é um remédio extremamente importante para a alma, que é a oração. Quantas vezes nós nos furtamos de ao menos rezar por aquele que está naquela situação, para que ele tenha força, para que tenha ombros fortes, para poder passar por aquela situação que ele está naquele momento, possivelmente por uma escolha dele. E que nós sejamos os braços do Cristo, porque ele falava: com o Senhor, quando eu te reconheço, como que eu vou reconhecer que você está ali, ou que eu te fiz o bem? Jesus deixa muito claro: quando tiverdes sede e me deste beber, quando estava com frio e me vestiste, quando estava com fome e me deste de comer. Ou seja, nossa relação com o próximo. Se a gente não tiver esses irmãos, nós não temos como praticar a nossa caridade. Então, ele é muito importante para a gente. Então, é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar, esse nível de consciência e o quanto, quando a gente se dá conta disso, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque hoje eu consigo ter um conhecimento diferente. E tendo um conhecimento diferente, eu consigo entender e muitas vezes acolher sem julgar. É isso que Jesus fazia. É isso que Madre Teresa fala. Quem julga não tem tempo para amar. É isso que nós fazemos todo dia. É isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Que a gente observe eles como irmão e os acolha, sem olhar o que fez. E aí é muito fácil para todos nós. Muitas vezes, nós, espíritas, trabalhadores em uma casa, ou vamos dizer, os médios, é capaz de chegar um espírito em um atendimento fraterno, ser extremamente amoroso, sabe? Mostrar toda ali. Mas quando saímos da casa espírita, nós somos incapazes de demonstrar a mesma empatia com as pessoas que estão do nosso lado, que estão atravessando a rua. Mas por que que nós não conseguimos praticar fora dos lugares santos, vamos assim dizer, o mesmo que a gente pratica quando está lá? Aí eu estou na igreja, cumprimento meu irmão, braço, aquela pessoa que eu conheço. A pessoa que eu não conheço, eu viro as costas. Se eu trabalho lá na minha casa espírita, na minha igreja, na minha tenda, em qualquer lugar que a gente se reúne, eu abraço todo mundo, eu sou gentil, mas no meu trabalho eu sou extremamente grosso. Eu faço coisas para subir na minha carreira que prejudicam. Nós estamos sendo seres integrais? Não. Mas isso é o quê? Isso é um reconhecimento da nossa imperfeição. E aí, como eu me flagro, eu começo a me comparar. Eu começo a trabalhar para que eu consiga ser único em todos os meus ambientes. É isso que a doutrina nos espírita nos estimula a ser. Primeiro, a buscar conhecimento. A gente só consegue mudar a partir do momento que a gente adquire conhecimento, que a gente adquire consciência, e aí a gente, com consciência, com aquele ensinamento, a gente começa a se flagrar nas nossas atitudes e começa a querer mudá-las. Esse é o que eu acredito que é o grande, é o grande revelador, né, que Jesus nos trouxe. Não conseguirei falar tudo, mas virá outros no futuro que serão os esclarecedores. É a doutrina espírita veio para isso. Última pergunta de hoje: qual o papel do perdão na transição planetária rumo à regeneração? Ótimo. Porque a gente só consegue expressar o amor genuíno se nós perdoarmos. Vamos imaginar o seguinte: vou usar uma didática. O amor é como se fosse a água. Aí tem um cano, ok? Se o cano estiver limpo por dentro, a água vai entrar límpida aqui, cristalina, e vai sair cristalina do outro lado, concorda? Agora, se o cano estiver sujo, o amor vai entrar, vai se misturar, e o que vai ser fruto? Vai ser o amor puro? Não. É isso que nós vemos hoje. Nós temos uma falsa relação de amor. Vai ser aquele amor que cobra, aquele amor que julga, aquele amor que não é empático. Por quê? Porque essa sujeira está aqui ainda. São as nossas imperfeições morais. Jesus era um cano de água já cristalino, podia passar,
E ele conseguia. Esse é o nosso referencial. É assim que todos nós podemos ser e seremos. Então, o papel do perdão é essa purificação. Vamos voltar? Nossa egrégora de pensamento. Se eu estou alimentando meu sentimento de mágoa, eu estou alimentando uma egrégora de mágoa. E a gente sabe que o mundo, antes dele ser material, ele é o quê? Energia. Então, que tipo de energia? Então, à medida que a gente vai aprendendo, e aí olha só a importância do perdão, a importância que Jesus nos trouxe o perdão, até como que marcava uma transição de era. A gente não vê isso, principalmente no mundo esotérico, saindo da era de Aquário, entrando na época de Peixes, ou ao contrário, não sei mais qual que é, acho que era a época de Aquário, entrando na época de Peixe. Então, o que acontece? Tanto que o símbolo do cristão é o peixe. O que acontece? É essa transição. Jesus já estava mostrando o seguinte: isso é algo que não vai beneficiar somente ao outro, beneficia o coletivo. À medida que a gente vai perdoando, a gente vai mudando a energia que está em nossa volta. A gente vai deixando de alimentar outras formas de pensamento, outras egrégoras, e vai criando uma nova. Entendem a importância disso? Vou voltar a isso que vai limpar. Como um planeta, né? Nosso planeta ainda está sujo. A luz chega e isso ainda está embaralhado. E vai depender de cada um de nós, dos nossos corações, ao sermos auxiliares nesse processo, com a prática do perdão. Esse é o grande chamado que Jesus nos faz. Por isso que ele é tão importante que ele está contido na oração que Jesus nos ensinou, para que a gente perdoe as nossas dívidas, assim como nós queremos que as nossas dívidas sejam perdoadas. Por isso que me deixou, você pode ver que essa mesma dinâmica do Pai Nosso, ela está lá na parábola do credor incompassivo. Por quê? Porque se a gente quer ter paz, a gente precisa de ter paz. E a paz, ela só vai reinar no mundo a partir da prática, do entendimento do que o perdão. De entender que essa ruminação, dessa vingança, isso só traz resultados negativos para a gente e para quem está em nossa volta. Que isso é que nos impede, que é ainda, né? É isso que ainda é, embaralha, né? Que camufla a gente olhar o amor de como ele é, de olhar a outra pessoa como nosso irmão. Então é isso que o perdão vem nos trazer. O perdão é uma força libertadora, que não liberta só os nossos corações, mas vai libertar todos os corações desse planeta. No mundo de regeneração, pelo próprio livro dos Espíritos, ele vai me trazer, que é um mundo onde as pessoas que desejam bem, que querem praticar o bem, são maiores em quantidade do que as pessoas que praticam o mal. No mundo de regeneração ainda tem pessoas que praticam o mal? Sim. Mas a maior quantidade vai ser pessoas que querem a prática do bem. Aí nós vamos pegar esses irmãos e vamos continuar as nossas provas e executar o perdão. Então, o perdão ele tem a ferramenta fundamental. E aí, parafraseando, né? Até o próprio livro, a gente está estudando o livro da Adriana, com Ezequiel, que nem tudo é carro, mas tudo é escolha, mas ela também tem um outro livro muito bonito, que aí é o título que eu posso finalizar. O perdão é a chave da liberdade. A liberdade, nós, como sociedade, como humanidade, a chave para a nossa felicidade está no perdão. Temos mais perguntas? Não. Então, já que o nosso horário é exatamente 21h30, né, para que vocês me perdoem, né, para não prendê-los a mais do que o horário. Então, eu gostaria de deixar isso, dessa reflexão sobre a importância do perdão, que a gente possa todo dia se questionar por que que Jesus nos ensinou o perdão. Talvez a minha grande contribuição para essa noite é incentivá-los a pensar sobre o perdão, buscar formas de entender as nossas mágoas, fazer essa revisão de a gente se perdoar, da gente perdoar quem está do nosso lado, da gente não entender que a gente se sentir culpado, não, eu vou me perdoar, isso significa que eu não vou pagar. Não, gente. A gente tem oportunidade, nós temos que trabalhar exatamente para isso, para a gente reparar os danos. Então, abrir mão do sentimento de culpa, não achando que eu vou ser impune, mas olhar com a oportunidade que eu tenho de me refazer, de construir algo ainda melhor nos nossos relacionamentos.
Entender, claro, a dinâmica do alto amor, entender a dinâmica do outro. Hoje eu consigo olhar para o outro e entender que ele ainda não é capaz de deixar de me magoar. Aí vou voltar rapidinho à história, né? Daquela que uma vez eu vou trocar o nome do animal, mas né? Essa fábula tem várias coisas, né? Mas um escorpião queria atravessar o rio e não conseguia. E aí um elefante vai lá e dá carona. Só que durante a travessia, o escorpião pica ele várias vezes. E aí no final alguém fala, puxa, mas o cara te picou várias vezes e você ajudou. Ele falou assim, mas essa é a natureza dele, não é a minha. Então hoje o alto amor passa a entender a natureza do outro. E aí eu posso escolher como eu vou trabalhar a natureza dele. Mas eu sabendo que é daquele jeito, se toda vez que me picar eu ficar ofendido, onde está o meu crescimento? Onde está o meu amor? Aí eu posso ter dois caminhos, como no livro do perdão do Desmond fala. Eu posso escolher me reconciliar, mas sabendo, ou posso escolher não. Isso me faz mal. Eu não quero permanecer nesse estado. Eu ainda não alcancei a imunidade para esse tipo de coisa. Tá certo, eu posso me afastar. Não é anticristão isso, ao contrário, é muito cristão. Então, essas dinâmicas do perdão em todas as suas facetas é que eu convido. Fica um desafio para que eu também reflita, com todos nós possamos refletir realmente a profundidade desse ensinamento de Jesus e as consequências dele benéficas e saneadoras em nossas vidas. Isso vai nos auxiliar e vai auxiliar também aqueles que estão em nossa volta, aqueles que são os nossos compradores, a gente entender que nós devemos pedir perdão. Ah, eu não sei o que eu estou pedindo. Ah, vamos pedir perdão, reconciliar, que eles considerem, imaginar que hoje nós somos seres diferentes daquela época, mas se a gente fez isso com eles no passado, que eles possam nos perdoar. Vamos ser humildes e entender que nós, ao mesmo tempo, somos magoados e nós magoamos. Essa é a dinâmica de um país, de um planeta, do nível que recebe os espíritos como nós. Amém? Então, muito obrigado, agradeço as perguntas, as contribuições, principalmente a força de vontade de ficar até o final da palestra, né? Já são 21h30. Todo mundo sextou, mas ninguém. Como que como é que o governador fala? Sextou, mas não sextarei, né? Então, ninguém sextou ainda, né? Tá todo mundo aqui ainda é, ansioso, né? Nessas sextas-feiras para a gente beber dessa fonte muito rica, que é esse livro que a Adriana nos trouxe com o Ezequiel, nos dando exemplos muito práticos das nossas vidas, dos nossos dramas, né? Como o de Paula, Verônica, o Felipe, entendendo a complexidade das influências do plano espiritual, quando a gente quer fazer o bem ou quer fazer o mal. Então, esse livro traz, principalmente nesses capítulos, quem quer entender a dinâmica do perdão, do alto perdão, leia o capítulo 69, 70, 71, 72, que teremos exemplos ali maravilhosos para refletirmos além, né, em mais profundidade do que eu trouxe, mas para a gente entender essa dinâmica e, principalmente, como a espiritualidade age quando nós queremos mudar o jogo, como a gente não quiser, né? A gente quer fazer as pazes, saiba que vai ter sempre a espiritualidade nos incentivando, nos trazendo pensamentos que, se a gente tiver ouvidos, nós o ouviremos. Amém? Muito obrigado mesmo a todos. Convido a todos que a gente feche nossos olhos novamente, agora ainda mais envolvidos nesse sentimento de gratidão por Deus nos ter nos presenteado a humanidade com o nosso irmão Jesus, que aceitou o desafio, né, de passar quase 2000 anos regredindo o seu corpo espiritual para poder se fazer presente entre nós e trazer essas sementes de luz que estão contidas nos evangelhos. Que nosso Pai possa nos fortalecer, possa nos dar ombros mais fortes para encararmos nossos desafios, tendo a certeza de que quando fraquejarmos, a gente tem um lugar que a gente possa recorrer para nos refazer de sentimentos nobres, que é quando lemos os evangelhos e vemos a prática de Jesus, esse Espírito excelso que deu a sua vida para eternizar esses ensinamentos e cravejá-los em nossa alma. Vamos mais uma vez, sempre gosto de lembrar, de direcionar os nossos pensamentos a esses irmãos que ainda não adquiriram essa consciência, que nós possamos ser auxiliadores do Cristo em auxílio a eles. E hoje o fazemos com essa singela oração.
Mãe Maria, obrigado por ser esse exemplo constante da misericórdia de Deus em nossos dias, nos acalentando e nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos encarar as nossas provas e as nossas expiações com coragem e amor do coração. Obrigado, minha mãe, obrigado, Jesus. Peço ao Pai Celestial que dê uma noite refazedora a todos que estão assistindo essa palestra nesse momento, que console a cada um dentro de suas angústias e que os fortaleça no caminho da fé, do amor e da caridade. Fique conosco hoje sempre, que assim seja.